tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal. Nesta pré-aula, nós vamos falar aqui da lição de número 6, que tem por título A Desconstrução da Masculinidade Bíblica. E, portanto, nós vamos mergulhar nesse importante assunto. O texto áureo, ele está em Gênesis capítulo 2, versículo 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para lavrar e o guardar. A verdade prática diz: o homem foi criado com qualidades que expressam virilidade, responsabilidade e também liderança. Isso nós podemos ver a partir da análise de Gênesis, tá? Bom, quais são os objetivos aqui da nossa lição? O primeiro objetivo é mostrar que a masculinidade bíblica, ela provém da criação divina e suas características passam pela provisão e proteção da família. O segundo objetivo é destacar que a erosão da masculinidade tem a ver com essas apologias frequentes que temos visto aí em nossa sociedade, que negligencia o papel do homem, o papel da masculinidade. E em terceiro lugar, enfatizar a imagem de Boaz, né, que se casou com Ruth, como símbolo de uma masculinidade bíblica e equilibrada. Logo, a palavra-chave que vai nortear toda a nossa lição será a palavra masculinidade, ok? Vamos aqui então à introdução. A introdução nos diz que o conceito progressista de ruptura dos padrões bíblicos atua na desconstrução da masculinidade. E de fato, nós podemos perceber isso na sociedade. Há uma desconstrução da masculinidade, da heterossexualidade, tá? Assim, os marcos judaico-cristãos do papel do homem são questionados. E a Bíblia, ela é relida a partir de um olhar aonde vem na Bíblia que ali está presente o aspecto do machismo, por exemplo. Não é incomum a gente ver determinados grupos afirmarem que o texto bíblico é um texto machista, é um texto patriarcal. Sobretudo, o apóstolo Paulo, ele é muito criticado por conta daquilo que nós lemos em suas cartas e por conta da defesa que ele faz da liderança masculina, por exemplo, alguns grupos dizerem que Paulo era machista. Particularmente, eu acredito que desprezam o contexto em que o apóstolo Paulo disse o que disse e desprezam também o próprio texto da Bíblia Sagrada. Então, quando a gente analisa o contexto ali, a gente percebe o que Paulo quer dizer e por que ele está falando o que ele está falando. Nós vamos ver isso aqui no decorrer da nossa exposição, ok? Bom, então nesse contexto, o que a gente vê? Que a masculinidade, ela é relativizada e o modelo bíblico do homem, ele é desconstruído, ok? Essa é uma defesa bem frequente na sociedade. A gente vê presente no movimento feminista, por exemplo, sobretudo o movimento de terceira onda, já que o movimento feminista ele é dividido em ondas, primeira, segunda e terceira onda, aonde o homem ele passa a ser visto como um peso na vida da mulher, por exemplo. Tá? Então, olha-se para o homem, principalmente o movimento feminista, como um rival, como se o homem fosse o rival da mulher. E a Bíblia Sagrada diz que não, eles se complementam, ambos serão uma só carne. Não foram feitos para serem rivais, pelo contrário, tá? Então, nesta lição, apresentaremos o mandato divino para o homem. Qual é o papel do homem? O que ele deve fazer? Como ele deve se portar? Como ele deve agir em relação à sua esposa, em relação aos filhos? Então, a gente encontra na Bíblia, a Bíblia nos ensinando como agir dessas maneiras, tá? Então, as ofensivas de desmasculização
e o exemplo de masculinidade bíblica que Deus requer do homem. Nós vamos ver aí as ofensivas e nós vamos ver o que Deus requer do homem, tá? Vamos aqui então ao nosso primeiro tópico, que diz a masculinidade bíblica, a criação divina do ser humano. Bom, nós entendemos que Deus é o criador de todas as coisas, tomando aqui, é claro, o texto de Gênesis e o primeiro versículo da Bíblia Sagrada. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Ou seja, Deus é o criador e tudo o que há é criatura de Deus. Nós chamamos isso de teologia da criação. Deus é o agente que cria, Deus é o agente que traz à existência aquilo que não existe. A Escritura registra que ele criou o ser humano e, ao criar o homem, definiu esse homem em virtude do seu sexo, macho, e a mulher também em virtude do seu sexo. Essa diferenciação entre homem e mulher visa ao complemento mútuo na união conjugal e o desenvolvimento dos papéis divinamente designados a cada um. De modo que o homem tem o seu papel na sociedade e no casamento, e a mulher tem o seu papel na sociedade e no casamento. Logo, partimos do pressuposto que nós temos, na verdade, à luz da Bíblia Sagrada, a definição de como o homem ele deve se portar. E essa definição, ela parte a partir do Deus Criador. Por quê? Porque entendemos que Deus criou o ser humano à sua imagem e à sua semelhança. E quando Deus, então, coloca este homem no jardim, a Bíblia diz que Deus dá ordem a este homem ali no jardim. Ele deveria tomar uma postura, ele deveria tomar uma posição, ele deveria cultivar aquela terra. Deus deu a terra para que a terra fosse cultivada, tá? Então, quando a gente olha para a Bíblia, a gente pode afirmar que nenhuma outra criatura foi feita como o ser humano. Por quê? Porque o ser humano, diz o texto bíblico, é a imagem e semelhança de Deus. Homem é a imagem e semelhança de Deus. Mulher também é a imagem e semelhança de Deus. Existe uma discussão entre os estudiosos do que seria ser a imagem e semelhança de Deus. Há várias discussões, mas um dos pontos defendidos é que ser a imagem e semelhança de Deus significa que o ser humano tem algumas características que Deus também possui. Nós chamamos isso na teologia de atributos comunicáveis de Deus. Nós podemos dividir os atributos de Deus em dois. Os atributos incomunicáveis são atributos que Deus não comunicou a ninguém e que somente Deus possui, é exclusivo de Deus. E os atributos comunicáveis são os atributos que Deus comunicou ao ser humano, como bondade, santidade, pessoalidade, amor. Agora, é claro que esses atributos que os homens possuem, assim como Deus, não se compara a Deus. Porque quando a gente fala do amor de Deus, a gente está falando de um amor puro, de um amor absoluto. E o homem não consegue amar como Deus, mas o homem, o ser humano, tem a capacidade de amar. Logo, a imagem e semelhança incide no fato dessas características que o ser humano possui. Por exemplo, o ser humano tem a característica de racionalidade, a característica de reflexão, ele tem a liberdade de escolher. É por isso que a obra da criação, né, à luz da Bíblia Sagrada, mostra-nos que o ser humano é obra-prima da criação. Então, os peixes, as aves e os animais, eles foram produzidos segundo a sua espécie. Mas segundo o texto de Gênesis, o ser humano ele foi diretamente criado por Deus. Ali o texto bonito onde Deus forma, né, um boneco do pó da terra e depois então sopra nas narinas desse boneco o fôlego da vida. Sendo assim, o ser humano é a coroa da
criação. Bom, características da masculinidade. Então, como que a Bíblia apresenta a masculinidade? As Escrituras revelam um conjunto de características do papel do homem na história, bem como segundo a sua constituição biológica. Ao criar o homem, Deus lhe confiou duas tarefas primárias e essenciais. Isso aparece em Gênesis capítulo 2, versículo 15. Deus disse para o homem que ele deveria cultivar a terra e ele deveria guardar a terra, ou seja, ele deveria cuidar da terra. Deus deu o planeta, a terra, para que ela fosse cuidada pelo ser humano, não para que ela fosse destruída pelo ser humano. Nós também vemos ali uma teologia ecológica, a preocupação de Deus com a obra criada, né? O homem como um corregente na criação, um homem que deveria cuidar daquilo que Deus deu, zelar pela casa que Deus confiou a esse homem. Então esses dois termos, cultivar e guardar, eles resumem o mandato divino para o comportamento masculino. Significa que o homem, ele tem funções de provedor e também de protetor. São partes constitutivas da sua natureza. Então, por exemplo, o homem precisa ser o protetor da sua casa, o protetor da sua família. Ele precisa zelar pela integridade física, pela integridade espiritual e pela integridade moral da sua esposa. Ele precisa zelar pelos seus filhos, ele precisa proteger a sua casa. Ele tem essa característica de protetor. Nesse sentido, nós veremos, por exemplo, o apóstolo Paulo ratificando que cabe ao homem proteger sua família, sua casa, bem como cabe ao homem também prover as necessidades do seu lar. Ressalta-se que a masculinidade bíblica, ela enaltece o amor e o cuidado em relação à mulher. Nada na Bíblia propõe um rebaixamento da mulher naquilo que o feminismo propõe. O machismo, a Bíblia não propõe o machismo, a Bíblia não propõe a inferioridade da mulher ou a desonra da mulher. Pelo contrário, o homem deve cuidar da sua esposa, amparar, zelar pela sua esposa. E Paulo chega a dizer que ele tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. Você sabe como Cristo amou a igreja? Cristo amou a igreja morrendo pela igreja, se entregando pela igreja, se sacrificando pela igreja. Então Paulo está propondo que o homem, ele deve amar a sua esposa ao ponto de, sendo necessário, se sacrificar por ela, morrer em lugar dela, né? Se colocar no lugar dela, a protegê-la, porque é assim que Cristo fez com a igreja. Então a Bíblia ensina o homem a honrar a sua mulher com toda a dignidade. 1 Pedro capítulo 3, versículo de número 7, tá? Bom, a liderança masculina. Então Deus confiou ao homem a responsabilidade da liderança. Alguém precisaria liderar. E Deus então confia ao ser humano, homem, a responsabilidade de liderar. Na Bíblia, Deus é o cabeça de Cristo. Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. Então o movimento feminista, ele considera esse modelo como um sistema machista, como um sistema opressor, mas isso é uma falácia. O apóstolo Paulo revela que o homem deve entregar a sua vida, já disse isso, se sacrificar em prol da sua mulher, empregar com todas as suas forças atitudes que possam trazer bem-estar à sua esposa e, sendo necessário, sacrificar-se por ela. Nesse sentido, no exercício da liderança, o homem deve evidenciar virtudes como fortaleza, sabedoria, coragem, amor, respeito. Nada tem a ver com rebaixamento da esposa, nada tem a ver com inferioridade da mulher. É apenas papéis distintos. É interessante que quando Paulo escreve 1 Coríntios, Paulo se depara com um problema que era frequente e comum na igreja na sociedade de Corinto. O problema incidia na relação sexual com prostitutas.
No mundo antigo, o homem, quando era casado ali, um homem e uma mulher, ele poderia, sem nenhum tipo de problema, ter relação sexual com prostitutas. A mulher, ela deveria se resguardar, ela deveria se guardar somente para o homem, no âmbito sexual. Mas o homem poderia ter relação com prostituta. Tanto é que os templos das deusas, por exemplo, a Afrodite, a deusa do amor, tinham prostitutas cultuais ali que mantinham relação sexual com os homens, e isso era um indicativo de adoração a essas prostitutas. Quando Paulo olha para a sociedade de Corinto, Paulo percebe que eles estão praticando dentro da igreja aquilo que era feito na sociedade. Então, os homens cristãos continuavam mantendo relação sexual com as prostitutas. Quando chega então no capítulo 6 de 1 Coríntios, Paulo diz: vocês estão errados. Porque vocês estão dizendo que o que vocês fazem fora do corpo não é errado, não é pecado. Só que vocês não estão considerando que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo. E como característica básica, o Espírito Santo habita o corpo de vocês. Logo, ter relação com prostitutas, como vocês têm defendido, é pecado. Aí, no capítulo de número 7, Paulo, refletindo sobre o casamento, capítulo 7, 1 Coríntios, Paulo dirá o seguinte, que o corpo da mulher pertence ao homem e o do homem pertence à mulher. E Paulo defende que o homem deve se relacionar sexualmente apenas com a sua esposa. Bom, depois de você entender o contexto, a pergunta é: Paulo aqui está ficando do lado das irmãs ou dos irmãos? Bom, se uma sociedade em que o homem podia, fazer sexo livremente com prostitutas e a mulher não, e agora Paulo está dizendo que eles não podem fazer isso, porque o corpo deles pertence à esposa e tem que se relacionar somente com ela, Paulo está ao lado das irmãs, está dizendo: vocês estão errados, vocês têm que agir como a mulher de vocês agem, ou seja, se relacionam só com vocês. Então Paulo está criticando aos homens aqui. Agora eu pergunto, aonde há machismo nisso daqui? É claro que não há machismo nisso daqui, né? É claro que não há. Então, a gente tem que ter cuidado quando ler a Bíblia de perguntar-se pelo contexto, para a gente não afirmar, sem base e sem fundamento. Paulo não está sendo machista, Paulo só está entendendo as posições diferentes que há dentro de uma relação entre homem e mulher. Mas Paulo diz: vocês têm que zelar pela esposa de vocês. Tá? Vamos aqui então para o tópico de número 2, a erosão da masculinidade. Em tempos pós-modernos, nós já explicamos em outras aulas o que é pós-modernidade. Essa expressão pós-modernidade, ela é bem discutida hoje, né? Alguns usam a expressão modernidade tardia, outros preferem modernidade líquida, mas pós-modernidade traz aqui a ideia de que nós vivemos um período diferente, um momento diferente daquele que marcou o século XVII, o século XVIII, o século XIX, que ficou conhecido como modernidade. Alistair McGrath, importante teólogo, ele dirá que a pós-modernidade se inicia por volta da década de 50. E o que caracteriza a pós-modernidade? Principalmente aqui, entre as várias características, a ideia de não mais possuir-se uma verdade absoluta. A pós-modernidade prega um viés relativista, ou seja, tudo é relativo, não há certo, não é errado, depende de quem vê, depende de quem olha. Então, em tempos de pós-modernidade, principalmente por conta da ideologia de gênero, a masculinidade ela tem sido revista, E há uma desconstrução da masculinidade, ok? Bom, quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, a gente percebe que Deus estabelece os papéis e esses papéis precisam ser observados. Então, esse conceito da ideologia de gênero,
ela ignora as características, por exemplo, físicas, biológicas, alegando que o ser humano ele nasce sexualmente um ser neutro. E se ele vai ser homem ou mulher depende de como ele vai se enxergar dentro da sociedade, de como ele vai se ver dentro da sociedade. Logo, o homem e mulher é uma construção social para a ideologia de gênero. Só que a Bíblia propõe que o homem e mulher não é uma construção social, é uma constituição biológica, ok? Então essa é a diferença aí clara entre a Bíblia e a ideologia de gênero, né? Embora há várias diferenças, né? Então na Bíblia a constituição homem e mulher é biológica. Para a ideologia de gênero, a constituição homem e mulher ela é social, ela é cultural. Logo, nós ficamos aqui com a Bíblia e nos posicionamos contra a ideologia de gênero, ok? Bom, a responsabilidade, assim, masculina, né, do homem na sociedade, ela não pode ser negligenciada. Mas por que ela tem sido negligenciada? Principalmente em virtude da relativização da masculinidade, do modelo bíblico. Então, logo, o modelo bíblico vem sendo abandonado. E a maneira como a masculinidade tem sido vista hoje tem se distanciado do texto bíblico e da Bíblia Sagrada. A identidade masculina, que deveria estar associada à virilidade, à capacidade de proteger, de guardar, de zelar pela sua família, é substituída por indivíduos de duplo ânimo, vacilantes e inconsequentes. Uma parcela incapaz de sustentar a sua própria casa, não pelo desemprego, mas pela aversão ao trabalho. Então, note como essa mentalidade muda a maneira como é vista a relação do homem na sociedade, né? Aqui o autor não está dizendo, não está fazendo uma crítica dizendo a mulher deve ficar em casa e o homem trabalhar. Não é isso que ele está dizendo aqui. Nós sabemos que hoje as mulheres trabalham, ganharam seu espaço na sociedade, né? Desempenham muito bem a função delas na sociedade, no mercado de trabalho. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que o homem não pode negligenciar o seu papel, né? Ele deve continuar trabalhando, ele deve continuar ali como alguém que está preocupado em sustentar a sua casa, de levar o pão de cada dia para sua casa. E sua esposa também, ambos, né, juntos, estão cumprindo este papel, o papel de prover ali para a sua casa. Mas não é porque a mulher se lançou ao mercado de trabalho que o homem cruzará os braços e não fará absolutamente nada, né? Até propagará uma aversão ao trabalho, os dois juntos. Então, o efeito desse comportamento tem gerado problemas familiares, ok? Então, homens, assumam o seu papel de proteger, de zelar, de cuidar e, quando necessário, de se sacrificar pela sua esposa, pela sua casa, pela sua família, porque é isso que a Bíblia ensina. O homem deve amar, o marido deve amar a sua esposa da mesma maneira que Cristo amou a sua igreja e Cristo se entregou pela sua igreja. E a gente tem que encarar isso se a gente segue aqui a Bíblia Sagrada, ok? Eu tenho certeza absoluta que uma mulher, que uma esposa que vê no seu marido ali alguém que busca a todo momento, né, protegê-la, guardá-la e, quando necessário, se sacrificar por ela, esse casamento será bem sucedido, tá bom? Bom, em terceiro lugar aqui, dentro do tópico 2, a crise da liderança. A crise da masculinidade tem gerado homens incapazes de exercer liderança, tá? Uma sociedade sem líderes eficazes transforma-se em anarquia. No período do profeta Ezequiel, Jerusalém estava imersa na corrupção, nas fraudes, nas mentiras, na opressão, na extorsão, na imoralidade
na injustiça e na violência. Deus revelou ao profeta que uma das causas do juízo iminente era a crise de liderança e que procurava alguém para reverter a situação. Então, nesse caso, Deus ainda procura esse tipo de homem na sociedade, ok? A nossa sociedade literalmente está em crise. Vamos aqui para o tópico de número 3. E aqui no tópico 3, a gente vai lançar mão de um personagem bíblico, né? Um personagem bíblico muito importante, que é Boaz. Boaz, que é o símbolo bíblico de masculinidade. Para quem não sabe, a história de Boaz, ela aparece ali no livro de Ruth, tá? Então, modelo de generosidade. Boaz é um grande símbolo de masculinidade bíblica. Nós podemos aprender com ele várias lições. Ele era parente de Elimeleque, o falecido esposo de Noemi. Esta Noemi, ela perdeu seu marido. Lembra que o texto diz que houve fome em Belém, e em virtude de uma grande fome que aconteceu ali em Belém, a Bíblia Sagrada menciona que Elimeleque, ele vai para Moabe com a sua esposa e seus filhos, e lá Elimeleque acaba morrendo. Logo, a Bíblia diz que o tempo se passa e Noemi resolve voltar para Belém. E Ruth, que era uma de suas noras, acaba retornando com ela. Quando Ruth chega em Belém, a Bíblia diz que Ruth vai trabalhar no campo de Boaz. E no campo de Boaz, Ruth, consequentemente, conhecerá Boaz. Tá? Então, ao saber que Ruth deixara a sua terra para apoiar a sua sogra, Boaz começa a tratá-la com generosidade. É interessante a gente ver que Boaz, além de generoso, além de alguém desejoso a estender a mão, a ajudar, a amparar, a gente percebe que Boaz era um homem profundamente conhecedor da lei de Deus. Porque a lei de Deus dizia que quando um pobre, um órfão, uma viúva estivesse ali em necessidade, eles deveriam ir aos campos, e lá nos campos, todo fruto que caía do cesto, eles não poderiam ser colhidos, para que esses pobres tivessem acesso a esses frutos, essas viúvas, esses órfãos. Também a lei dizia que as cercanias dos campos, ou seja, aquela plantação que estava ali próximas às cercas, não deveriam ser colhidas para que esses pobres, os órfãos, viúvas, tivessem acesso. E é interessante que Boaz conhece a lei de Deus. Boaz conhece a Deus. E mais um aspecto belo aqui de Boaz é, ele conhece a lei de Deus. Nós precisamos conhecer a lei de Deus. Digo mais, nós precisamos conhecer o Deus que deu a sua lei, tá? Então, Boaz, ele vai se dirigir a Ruth com ternura, com proteção. Ele impede, ele diz, olha, ninguém vai tocar em Ruth aqui. Ruth vai estar guardada aqui no meu campo, tá? Bom, então Boaz é um exemplo de generosidade, é um exemplo masculino de proteção, é um exemplo masculino de alguém temente a Deus. Nós, homens cristãos, precisamos temer a Deus e precisamos conduzir as nossas famílias no caminho do temor a Deus. Fazer aquilo que Jó fez, que é um exemplo para nós também. Jó, a Bíblia diz que era um homem íntegro, um homem reto, um homem temente a Deus e um homem que se desviava do mal. E diz o texto sagrado que Jó oferecia sacrifício por ele e também pelos seus filhos. Por quê? Porque os filhos poderiam ter cometido algum pecado e Jó então oferecia sacrifícios em direção ali, né, a clamar a Deus para que Deus perdoasse os seus filhos.
Note que Jó é alguém que tem uma profunda sensibilidade e zelo para com a sua casa. Jó é um exemplo a ser seguido, né? Ele serviu de exemplo para a sua casa, para a sua família. E aqui nós vemos Boaz, um conhecedor da lei de Deus e que está preocupado em cumprir a lei de Deus. Tá? Então, o segundo subtópico, modelo de responsabilidade. Ao prometer resgatar Ruth e a herança de Elimeleque, Boaz estava ciente de que o direito era de um parente mais próximo, né? Isso era chamado de lei do levirato. Era basicamente o seguinte: quando uma mulher se casava com um homem, né? Isso ali no povo judeu, no povo de Israel, e esse homem não pudesse dar filhos a ela porque ele tinha morrido, né? Então ele morreu e ele não teve filhos com ela, havia a possibilidade desta mulher, né, deitar-se, relacionar-se com o parente mais próximo, para que esse parente mais próximo tivesse filhos com esta mulher em memória ali do homem que havia morrido. Então, Boaz sabe disso. Ele sabe por quê? Porque ele conhece a lei de Deus, tá? Assim, movido pelo senso de responsabilidade, e esse senso tem faltado na sociedade hoje. Eu costumo dizer que a gente tem visto uma questão que eu costumo chamar de síndrome de Adão e Eva, ou seja, a transferência da responsabilidade, né? Nunca sou eu, é sempre o outro. Lembra lá do texto de Gênesis, quando eles comem da árvore proibida, Deus então diz para o homem: por que você comeu? Aí ele diz: olha, foi a mulher que me deu, ou seja, ele transfere a responsabilidade para ela. E aí Deus se dirige, né, à mulher, ela diz: não, foi a serpente. Ou seja, essa síndrome de Adão e Eva de transferência de responsabilidades. A gente precisa assumir a responsabilidade e parar de ficar culpando o outro por responsabilidades que são nossas. E parar de ficar apontando para o outro responsabilidades que são nossas. Precisamos entender o nosso papel e assumir a responsabilidade. Por que às vezes as pessoas não tomam decisões? Né? Às vezes pelo medo da frustração e de assumir responsabilidade. Às vezes é mais fácil botar na conta do outro, ao outro que disse que era para eu fazer isso, a culpa é do outro. Então a gente precisa ter esse senso de responsabilidade. Boaz não está transferindo para outro a responsabilidade que era sua. Ele assumiu a posição que se esperava dele dentro daquela sociedade. Tá? Então você vê ali um senso de responsabilidade, você vê ali um senso de liderança e um senso de honra. Boaz quer honrar aquilo que a lei diz. E ele leva então o caso para os anciãos daquela cidade. Então, na audiência diante dos anciãos, Boaz explica que as terras estavam à venda e que aquele que comprasse deveria, né, casar-se com ela. Então, o parente que tinha a primazia, porque havia um parente antes de Boaz, ou seja, alguém mais próximo ali, que poderia fazer esse papel de remidor, ele se isenta. Ele autoriza Boaz a comprar as terras e se casar com Ruth, a Moabita. Quando Boaz, então, adquire a propriedade e toma Ruth como mulher, ele tornou-se o provedor e protetor daquela família. Você sabe quem foi Ruth? Ruth foi aquela que gerou Obed. Você sabe quem foi Obed? Foi aquele que gerou Jessé. E você sabe quem foi Jessé? Foi o rei Davi. Obed foi avô de Davi. E Ruth, sabe quem foi Ruth? Foi bisavó do grande rei Davi, talvez do maior rei que Israel já teve. Então Boaz é um símbolo de masculinidade. Boaz é um exemplo de pai, é um exemplo de líder, tá? É um exemplo de pai. Eu sei que Davi, quando a gente olha para a história de Davi, Davi não pode ser visto aqui
como um exemplo de um bom pai. Infelizmente, Davi falhou demais no seu papel ali de pai, errou muito. Então, Davi não foi um exemplo de pai, né? Ele pode ter sido um exemplo de um grande rei, mas infelizmente ele não foi um exemplo de pai. Mas nós podemos aprender com Boaz, nós podemos aprender com Jó e podemos aprender até com Davi, né? A Bíblia ela é bonita porque ela nos ensina através dos erros e ela nos ensina através dos acertos. Os acertos nos ensinam o que fazer e os erros nos ensinam o que não fazer. Amém? Bom, diante de tudo aquilo que colocamos, falamos aqui, vamos agora para a nossa conclusão. Primeiro ponto da conclusão: Deus criou o ser humano. Homem e mulher, Deus o criou. Então, nós somos obras da criação de Deus. O que diferencia, segundo a Bíblia, homem e mulher é o sexo biológico e não uma construção social, tá? A masculinidade, segundo a Bíblia, ela é um conjunto de atributos e funções inerentes ao homem. O homem precisa agir de acordo, se é um homem cristão, com aquilo que a Bíblia propõe. Porque o que norteia as nossas ações do cristão é a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada norteia as nossas ações. Já a desmasculinização, ela decorre da inversão dos papéis dentro da sociedade, tá? Então, a masculinidade bíblica, ela exige sacrifício. O homem precisa amar a sua esposa como Cristo amou a sua igreja. Ela exige firmeza de caráter no encargo de suas tarefas. Nós cristãos precisamos, quanto homens cristãos, precisamos ser íntegros, retos, honestos, tementes a Deus, se desviando do mal. Os nossos filhos precisam olhar para nós e nos ter como exemplo de pessoa íntegra, honesta e reta dentro da sociedade. É isso que a Bíblia nos propõe. Então, nesse aspecto, a sociedade, a família e a igreja esperam que o homem honre o seu papel bíblico, o seu papel masculino bíblico e exerça ali com maestria diante de Deus aquilo que Deus lhe chamou, lhe comissionou para fazer. Ok? Bom, diante disso, nós aprendemos nessa belíssima lição como que a Bíblia Sagrada requer aqui para o homem dentro da sociedade, dentro da família, dentro da igreja. O meu desejo, minha súplica é que Deus continue direcionando os nossos passos, que Deus continue falando em nossos corações e que possamos guardar a palavra do Senhor no nosso coração para não pecarmos contra o Senhor. Que a Bíblia Sagrada possa continuar nos instruindo dentro da sociedade. Meu desejo é que Deus te abençoe rica e abundantemente. Tá bom? Um grande abraço e até a nossa próxima aula. Que Deus nos abençoe.